Eu estava no velório da minha avó, segurando a mão da minha mãe que não parava de chorar, quando vi meus 3 tios entrarem pela porta. Eles não vinham visitar a avó há mais de 5 anos. Não ligavam no aniversário dela. Não mandavam mensagem no Natal. Mas no velório? Ah, no velório eles apareceram. E não vieram sozinhos. Trouxeram um advogado. Um homem de terno cinza, pasta de couro na mão, olhar frio. Naquele momento, enquanto o corpo da mulher que eu amei e cuidei durante 8 anos ainda estava sendo velado, eu entendi. Eles não vieram se despedir. Eles vieram buscar o dinheiro. Mas o que eles não sabiam era que minha avó tinha deixado uma surpresa. Uma surpresa que ia fazer cada um deles se arrepender de cada visita que não fizeram, de cada ligação que não deram, de cada vez que me deixaram sozinha cuidando dela enquanto eles viviam suas vidas perfeitas. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, e essa é a história de como minha avó me ensinou que justiça às vezes demora, mas sempre chega. Tudo começou 8 anos atrás, quando minha avó Teresa sofreu um AVC. Ela tinha 73 anos na época, era viúva há 10 anos, e morava sozinha numa casa simples, mas confortável, num bairro tranquilo. Eu sempre fui muito próxima dela. Desde criança, eu passava todos os fins de semana na casa da avó. Ela me ensinou a cozinhar, a fazer crochê, me contava histórias da família. Era minha melhor amiga. Quando o AVC aconteceu, ela ficou com sequelas. Perdeu os movimentos do lado direito do corpo, teve dificuldade para falar, precisava de cuidados constantes. Os médicos disseram que ela precisaria de alguém em tempo integral. Fisioterapia, fonoaudiologia, remédios controlados, tudo. A família se reuniu para decidir o que fazer. Estavam lá minha mãe, que é filha única, e os 3 irmãos do meu avô, os tios da minha mãe, que tecnicamente não eram parentes de sangue da avó, mas ela sempre tratou como família. Tio Marcos, 58 anos, empresário bem-sucedido, dono de uma rede de farmácias. Tio Eduardo, 55 anos, dentista com consultório próprio e 2 carros importados. E tia Juliana, 52 anos, casada com um advogado, morando num condomínio fechado de luxo. Todos eles tinham condições financeiras excelentes. Todos eles tinham recebido ajuda da minha avó em algum momento da vida. Tio Marcos tinha pegado emprestado 50 mil reais da avó para abrir a primeira farmácia, 20 anos atrás, e nunca devolveu. Tio Eduardo morou de graça na casa da avó durante 3 anos enquanto fazia faculdade. Tia Juliana teve o casamento pago pela avó, festa completa, vestido importado, lua de mel em Paris, tudo. Mas quando chegou a hora de retribuir? Silêncio. Tio Marcos disse que tinha 2 filhos na faculdade particular e não podia assumir responsabilidade financeira pela avó. Tio Eduardo disse que o consultório dele estava passando por dificuldades e ele mal conseguia pagar as contas. Tia Juliana disse que a casa dela era pequena demais para receber a avó e que, além disso, ela tinha uma rotina muito corrida. Mentiras. Mentiras que todo mundo sabia que eram mentiras, mas ninguém confrontou. Então minha mãe, que era professora e ganhava 3.500 por mês, disse que ia cuidar da avó. Mas ela trabalhava o dia inteiro, não tinha como ficar em casa. Foi quando eu me ofereci. Eu tinha 24 anos, tinha acabado de me formar em pedagogia, estava começando a procurar emprego. Eu disse, eu cuido da avó. Eu moro com ela, cuido dela, e quando ela melhorar eu volto a procurar trabalho. Todo mundo achou ótimo. Principalmente os tios, que saíram daquela reunião aliviados, livres de qualquer responsabilidade. Nos primeiros 3 meses, eles até apareciam. Tio Marcos vinha uma vez por mês, ficava 15 minutos, perguntava como a avó estava e ia embora. Tio Eduardo ligava de vez em quando, conversas rápidas, perguntava se precisava de alguma coisa, mas nunca oferecia nada concreto. Tia Juliana mandava mensagem no WhatsApp, aquelas mensagens genéricas tipo como estão as coisas por aí. Mas depois de 6 meses, sumiram. Simplesmente sumiram. As visitas pararam. As ligações pararam. As mensagens pararam. Era como se a avó tivesse deixado de existir para eles. E eu? Eu fiquei sozinha cuidando dela. Acordava às 6 da manhã para dar banho nela, vestir ela, dar café. Levava ela para fisioterapia 3 vezes por semana. Dava os remédios nos horários certos, eram 7 remédios diferentes, alguns de manhã, outros à tarde, outros à noite. Fazia comida especial porque ela tinha restrições alimentares. Ajudava ela a fazer os exercícios que a fisioterapeuta recomendava. Lia para ela, porque ela adorava livros, mas tinha dificuldade de segurar e virar as páginas. Assistia novela com ela toda noite. Dormia no quarto ao lado do dela com a porta aberta, porque de madrugada às vezes ela precisava ir ao banheiro e eu tinha que ajudar. No começo, eu achei que seria temporário, que em alguns meses ela ia melhorar, recuperar os movimentos, e eu ia poder seguir minha vida. Mas os meses viraram anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu abri mão de tudo. Abri mão de procurar emprego na minha área. Abri mão de sair com amigos. Abri mão de namorar. Por que homem ia querer namorar uma mulher que mal tinha tempo para sair de casa? Abri mão da minha juventude. Meus amigos da faculdade estavam construindo carreira, viajando, casando, tendo filhos. E eu? Eu estava trocando fralda geriátrica e medindo pressão arterial 3 vezes ao dia. Mas eu não me arrependo, porque a avó era incrível. Mesmo depois do AVC, mesmo com as limitações, ela continuava sendo aquela mulher forte, engraçada, sábia. A gente conversava muito. Ela me contava histórias da juventude dela, de como tinha conhecido meu avô, de como tinha sido difícil criar 4 filhos praticamente sozinha porque meu avô viajava muito a trabalho. Ela me ensinava receitas de família, me dava conselhos sobre a vida. Dizia que eu ia encontrar meu caminho, que Deus ia recompensar meu sacrifício. Financeiramente, era apertado, muito apertado. A avó recebia uma aposentadoria de 2 salários mínimos, R$ 2.400. Desse valor, 1.200 iam para remédios e fraldas.
Sobravam 1.200 para comida, luz, água, gás, internet. Não sobrava nada. Minha mãe ajudava quando podia. Mandava 300, 400 reais por mês. Mas ela tinha as contas dela, a vida dela. Eu não podia pedir mais. E os tios ricos? Nunca mandaram um centavo. Nem um centavo. Uma vez, no 3º ano, a geladeira da avó quebrou. Era uma geladeira velha. Tinha 20 anos, não tinha conserto. Precisava comprar uma nova. 2.000 reais. Eu não tinha. Liguei pro tio Marcos. Tio, a geladeira da avó quebrou. Ela precisa de uma nova. Você pode ajudar? Ele disse. Carolina, você sabe que minha situação tá complicada agora. Não posso assumir mais despesas. Liguei pro tio Eduardo. Mesma história. Liguei pra tia Juliana. Ela disse. Querida, por que você não vende alguma coisa da casa da sua avó pra comprar a geladeira? Vender? Vender o quê? Os móveis velhos? O sofá surrado? Eu fiquei tão revoltada que nem respondi. Só desliguei. Acabei pegando um empréstimo no nome da minha mãe. 2.000 reais parcelados em 12 vezes. Mais um peso no orçamento apertado. Mas a gente dava um jeito. Sempre dava. No 5º ano, a avó teve uma melhora significativa. Voltou a andar com auxílio de bengala. Voltou a falar melhor. Recuperou parte dos movimentos do braço. Foi lindo de ver. Ela ficou tão feliz. Eu fiquei tão feliz. Nessa época, eu comecei a dar aulas particulares de reforço escolar para crianças do bairro. 2, 3 vezes por semana, à tarde, enquanto a avó descansava. Ganhava uns 600 reais por mês. Não era muito, mas ajudava. Pela primeira vez em anos, eu me senti um pouco mais leve financeiramente. E a avó? A avó começou a falar sobre herança. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha cogitado que ela fosse me deixar alguma coisa. Mas ela começou a tocar no assunto. Carolina, você sabe que tudo que eu tenho vai ser seu um dia. Você merece. Você abriu mão da sua vida para cuidar de mim. Eu dizia, vó, não fala assim, você vai viver muitos anos ainda. Mas ela insistia, não, minha filha, eu sei que meu tempo tá chegando, e eu quero ter certeza que você vai ficar bem. Um dia, no 6º ano, ela me chamou no quarto dela. Carolina, senta aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Ela abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou um envelope. Dentro tinha documentos. Escritura da casa, extratos bancários, comprovantes de investimentos. Eu fiquei chocada. Vó, você tem tudo isso? Ela sorriu. Minha filha, eu e seu avô trabalhamos a vida inteira. A gente guardou dinheiro, investiu. Essa casa tá paga. E eu tenho 300.000 reais investidos em renda fixa. 300.000 reais. Eu quase caí da cadeira. Vó, eu não sabia que você tinha tanto dinheiro. Por que você nunca usou? Por que a gente viveu tão apertado todos esses anos? Ela segurou minha mão e disse, porque eu queria ver quem realmente se importava comigo. Queria ver quem ia cuidar de mim sem interesse em dinheiro. E você passou no teste, minha filha. Você cuidou de mim sem esperar nada em troca. Você me amou de verdade. Ela me contou que já tinha ido no cartório e feito um testamento. Deixou tudo pra mim. A casa, o dinheiro, tudo. E mais. Ela tinha escrito cartas. Cartas pra cada um dos tios. Cartas que só seriam abertas depois da morte dela. Eu não sei o que tem nessas cartas, vó. Você vai saber quando chegar a hora. Mas eu garanto. Elas vão entender por que vocês merecem tudo e eles não merecem nada. Eu chorei. Chorei muito. Não porque eu ia receber herança, mas porque eu percebi que a avó sempre soube. Sempre soube que eu estava ali por amor, não por interesse. E ela queria me recompensar. Os últimos 2 anos da vida da avó foram os melhores. Ela estava bem, estável, feliz. A gente assistia filme junto, fazia bolo nos domingos, recebia a visita da minha mãe toda semana. Era uma vida simples, mas era uma vida boa. Os tios continuaram sumidos. Na verdade, pioraram. Pararam de mandar até mensagem de aniversário. Era como se a avó tivesse morrido pra eles há anos. Até que há 3 meses, a avó teve uma pneumonia. Foi internada às pressas. Ficou 5 dias no hospital. Eu dormi no hospital os 5 dias, na cadeira do lado da cama dela. Não saí nem pra tomar banho direito. Minha mãe revezava comigo, mas eu não deixava a avó sozinha. Os tios? Nenhum apareceu. Nem no hospital. Eu mandei mensagem no grupo da família avisando que a avó estava internada. Estado grave. Tio Marcos respondeu. Que pena, espero que ela melhore. Tio Eduardo deixou no visto. Tia Juliana respondeu. Estou em viagem, não consigo ir. Mentira. Ela estava na cidade. Postou foto no Instagram no restaurante chique 2 dias depois. A avó saiu do hospital, voltou pra casa, mas ficou muito fraca. Não era mais a mesma. Em 3 semanas, ela foi perdendo força, parando de comer, ficando cada vez mais apagada. Eu sabia que o fim estava próximo. E estava. Numa manhã de terça-feira, eu entrei no quarto dela para dar o café. Ela estava dormindo. Pelo menos era o que parecia. Mas quando encostei a mão no rosto dela, estava frio. Ela tinha ido durante a noite. Em paz. Dormindo. Do jeito que ela sempre disse que queria ir. Eu não sei explicar a dor que eu senti. Não era só a dor de perder alguém que eu amava. Era a dor de perceber que aqueles 8 anos tinham acabado. Que a mulher que tinha sido minha companheira, minha amiga, minha razão de acordar todos os dias, não estava mais ali. Eu liguei pra minha mãe chorando. Ela veio correndo. A gente se abraçou e chorou juntas. Depois, minha mãe ligou pros tios avisando. Silêncio no grupo. Ninguém respondeu por 2 horas. Até que tio Marcos respondeu. Vamos providenciar o velório. Mande o endereço. Providenciar? A gente que providenciou tudo.
Eu e minha mãe. Escolhemos o caixão mais bonito que a gente podia pagar. Decoramos o velório com flores brancas, que eram as favoritas da avó. Preparamos tudo. E esperamos os tios chegarem. Eles chegaram 2 horas depois do início do velório. Tio Marcos de terno escuro, óculos de sol caros, dirigindo um BMW. Tio Eduardo com a esposa, também bem vestidos, sem pressa nenhuma. Tia Juliana com o marido advogado, ela de salto alto e bolsa de grife. E mais, eles trouxeram um advogado. Um homem que eu nunca tinha visto na vida. Entrou com eles, pasta na mão, postura rígida. Minha mãe viu e sussurrou pra mim. Eles trouxeram um advogado pro velório da mãe deles? Que tipo de gente faz isso? Eles se aproximaram do caixão. Ficaram ali em pé por exatos 2 minutos. Sem chorar. Sem demonstrar emoção. Só olhando. Depois se afastaram e foram direto falar comigo. Carolina, a gente precisa conversar sobre a herança. Herança, no velório. Com o corpo da minha avó ali, a 3 metros de distância. Eu fiquei em choque. Agora não é hora, tio Marcos. A gente tá no velório. É exatamente a hora, sim. A gente precisa resolver as questões legais o quanto antes. Minha mãe se meteu. Que questões legais? A casa da minha sogra, os bens dela. Tudo isso precisa ser inventariado e dividido entre os herdeiros legais. Herdeiros. Vocês não visitavam ela há 5 anos. Isso não importa, disse a tia Juliana. Somos família. Temos direito. Foi aí que o advogado que eles trouxeram se apresentou. Boa noite. Sou o Dr. Henrique, advogado da família. Estou aqui para garantir que o processo de inventário seja feito de forma justa e legal. Família? Família de quem? Vocês contrataram um advogado antes mesmo de ela ser enterrada? Precisamos ser práticos, disse tio Eduardo. A casa dela vale quanto? Uns 500 mil? E deve ter algum dinheiro guardado. Precisamos dividir isso de forma justa. Justa? Justa? Vocês acham justo aparecer aqui depois de anos sem dar um centavo, sem fazer uma visita, sem ligar uma vez e querer dividir o que ela deixou? O Dr. Henrique interveio. Senhorita, entendo sua revolta, mas legalmente todos os parentes têm direito à parte da herança, independente de terem ou não mantido contato. Eu estava tremendo de raiva. Mas aí eu lembrei. O testamento. As cartas. Eu respirei fundo e disse. Tem um testamento. Todos eles congelaram. Testamento? Sim. A avó fez um testamento há 2 anos. Deixou tudo registrado em cartório. Tio Marcos ficou vermelho. Testamento não anula direito de herança legítima. O Dr. Henrique concordou. De fato, mesmo com testamento, os herdeiros legais têm direito à legítima, que é metade do patrimônio. A outra metade pode ser deixada para quem ela quiser. Ou seja, mesmo com testamento, vocês têm direito a receber algo. Eu sorri. Um sorriso triste, cansado, mas satisfeito. Então vocês vão receber. Podem ficar tranquilos. Vocês vão receber exatamente o que merecem. O enterro foi no dia seguinte. Eles ficaram durante a cerimônia e foram embora sem falar comigo. 3 dias depois, eu fui ao cartório buscar o testamento oficial. O tabelião me recebeu e me entregou um envelope lacrado. Dentro, o testamento da avó. Li com atenção. Ela deixava a casa para mim. Os investimentos para mim. E uma quantia de 5 mil reais para ser dividida entre os 3 tios. R$ 1.666 para cada um. E junto com o testamento 3 cartas lacradas. Uma para cada tio. O tabelião me entregou e disse. Ela pediu para que essas cartas fossem entregues aos destinatários na presença de testemunhas. Marquei uma reunião. Chamei os 3 tios, o advogado deles, minha mãe, e 2 testemunhas do cartório. Foi num escritório de advocacia. Ambiente formal, mesa grande, todo mundo sentado. Eu trouxe as cartas. Antes de começarmos a falar de divisão de bens, minha avó deixou cartas para cada um de vocês. Ela pediu que fossem lidas em voz alta, na presença de todos. Tio Marcos franziu a testa. Que tipo de carta? Cartas pessoais. Vocês querem que eu leia ou preferem ler vocês mesmos? Ninguém se ofereceu. Eu entreguei a primeira carta pro tio Marcos. Ele abriu, leu em silêncio, e o rosto dele foi mudando de cor. Do vermelho pro branco. Meus tios, esta carta é para vocês entenderem por que tomei as decisões que tomei. Marcos, você pegou 50 mil reais emprestados de mim em 2003 para abrir sua farmácia. Prometi que ia devolver em 2 anos. 20 anos se passaram. Você nunca devolveu. Construiu uma rede de farmácias, ficou rico e esqueceu da velha que te ajudou quando você não tinha nada. Quando eu tive o AVC, você veio me visitar 3 vezes no primeiro ano. Depois, sumiu. Nos últimos 5 anos, você não veio uma vez. Não ligou no meu aniversário. Não mandou mensagem no Natal. Mas tenho certeza que agora, depois da minha morte, você vai aparecer querendo sua parte da herança. Por isso deixo pra você exatamente o que você me deu nos últimos anos. 5 mil reais divididos com seus irmãos. Espero que isso compre sua consciência, já que não conseguiu comprar sua presença. O silêncio na sala era ensurdecedor. Tio Marcos não conseguia olhar pra ninguém. Próxima carta. Tio Eduardo. Ele pegou com a mão tremendo. Eduardo, você morou na minha casa de graça por 3 anos. Comi sua comida, lavei sua roupa, te tratei como filho. Quando se formou e abriu seu consultório, você sumiu. Aparecia só quando precisava de algo. Quando fiquei doente, você disse que ia me ajudar com os custos médicos. Nunca vi um centavo. Você dirigia seu carro importado, viajava pra Miami todo ano, mas pra mim você dizia que estava com dificuldades financeiras. Você é mentiroso, Eduardo. E eu sempre soube. Por isso você vai receber o mesmo que seu irmão, R$ 1.666. Use com sabedoria, ou gaste num final de semana em Miami. Tanto faz pra mim.
Tio Eduardo estava com os olhos cheios de lágrimas. Mas não de tristeza, de vergonha, última carta. Tia Juliana. Ela não quis pegar. Só balançou a cabeça. Eu abri e li em voz alta. Juliana, eu paguei seu casamento inteiro. 58 mil reais. Vestido importado, festa com 300 convidados, lua de mel em Paris. Você me disse que ia me pagar de volta. Nunca pagou. Quando seu primeiro filho nasceu, eu dei 10 mil reais de presente. Quando o segundo nasceu, mais 10 mil. Você nunca agradeceu direito. Quando fiquei doente, você disse que sua casa era pequena demais para me receber. Você mora numa casa de 400 metros quadrados. Você disse que tinha uma rotina muito corrida. Mas tinha tempo para postar fotos no Instagram todos os dias em restaurantes caros, salões de beleza, viagens. Você não tinha tempo para sua sogra doente, mas tinha tempo para futilidades. Por isso você também vai receber 1.666 reais. Compre uma bolsa nova. Ou pague um jantar caro. É tudo que você merece. A carta continuava, mas agora era para mim. Carolina, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Quero que saiba que os 8 anos que você passou comigo foram os melhores anos da minha vida depois que seu avô morreu. Você me deu amor, dignidade, companhia. Você abriu mão da sua juventude para cuidar de uma velha teimosa. Por isso eu deixo para você tudo que eu tenho. A casa, que vale 500 mil reais. Os investimentos, que hoje totalizam 320 mil reais. E mais. Tem um cofre escondido no armário do meu quarto, atrás das caixas de sapato. Lá dentro tem mais 50 mil reais em dinheiro. Era minha reserva de emergência. Agora é sua. Use esse dinheiro para viver a vida que você adiou. Viaje, estude, namore, case. Seja feliz. Você merece. E não sinta pena dos seus tios. Eles fizeram suas escolhas. Agora vão viver com as consequências. Eu te amo, minha neta. Pra sempre. Vó Teresa. Quando terminei de ler, eu estava chorando. Minha mãe estava chorando. As testemunhas estavam emocionadas. E os tios? Tio Marcos se levantou e saiu da sala sem dizer nada. Tio Eduardo ficou sentado, cabeça baixa, em silêncio. Tia Juliana explodiu. Isso é um absurdo. Ela não pode fazer isso. A gente vai contestar esse testamento. O doutor. Henrique balançou a cabeça. Senhora, o testamento está em perfeita ordem legal. A testadora tinha plena capacidade mental quando o redigiu. E ela respeitou a legítima, que é 50% do patrimônio dividido entre os herdeiros necessários. Os outros 50% ela tinha direito de deixar para quem quisesse. Mas isso é injusto. Injusto é abandonar uma idosa doente por anos e aparecer no velório com o advogado, tia Juliana. Vocês receberam exatamente o que mereciam. O doutor. Henrique fechou a pasta dele. Meu trabalho aqui terminou. O testamento será executado conforme a vontade da falecida. Lamento. Tia Juliana me olhou com ódio. Você manipulou ela. Você fez a cabeça dela para te deixar tudo. Eu não precisei fazer nada. Eu só precisei estar presente, coisa que vocês não foram capazes de fazer. Os 3 saíram do escritório. Nunca mais falei com eles. Nem eles tentaram falar comigo. Recebi a casa no meu nome 3 meses depois. O dinheiro dos investimentos foi transferido para minha conta. E eu encontrei o cofre exatamente onde a avó disse que estava. 50 mil reais em dinheiro, em notas de 100. Junto com o dinheiro, tinha mais uma carta pequena. Só dizia: agora vai viver, minha filha. Eu te amo. Hoje, 1 ano depois, eu ainda moro na casa da avó. Não consegui me mudar. Tem muita memória boa aqui. Reformei o quarto dela, transformei num escritório. Voltei a estudar, estou fazendo pós-graduação em psicopedagogia. Dei aula particular para mais alunos, agora ganho bem melhor. Investi o dinheiro que a avó deixou, tá rendendo todo mês. E sabe o que eu fiz com os primeiros 5 mil reais que eu tirei dos rendimentos? Doei pro abrigo de idosos da cidade. Em nome da vó Teresa. Porque eu sei que era isso que ela ia querer. Os tios? Tio Marcos fechou uma das farmácias dele, dizem que tá com problemas financeiros. Tio Eduardo se separou da esposa. Ela ficou com metade de tudo no divórcio. Tia Juliana continua postando foto no Instagram fingindo que tá tudo bem, mas bloqueou todo mundo da família. Karma é real. E é delicioso. Minha mãe me perguntou uma vez: você não sente nem um pouquinho de pena deles? E eu respondi: mãe, eu sinto pena da avó, que passou os últimos anos da vida esperando visitas que nunca chegaram. Eu sinto pena de mim, que passei 8 anos cuidando dela sozinha enquanto eles viviam suas vidas egoístas. Mas deles? Não. Não sinto nada. Eles colheram o que plantaram. E se você chegou até aqui, quero te perguntar: você acha que eu fui errada em aceitar a herança toda? Ou você acha que os tios mereciam mais? Deixa nos comentários. Eu quero saber sua opinião. E se você tem uma avó, um avô, um familiar idoso que precisa de atenção, vai lá. Visita. Liga. Manda mensagem. Porque um dia vai ser tarde demais. E você não vai querer viver com o peso de não ter dado atenção quando podia. Se você gostou da história, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem história nova aqui. E lembra, família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem fica. Até a próxima.